Como eu tava dizendo, gente, acabou a bateria do celular que eu tive que pôr pra carregar. Depois que me levaram pro quarto, eu, graças a Deus, não tive problema nenhum. Eu me recuperei muito bem da anestesia. Depois de 2 dias vim embora. Graças a Deus não tive problema nenhum também no meu pós-operatório. O Alisson, cada dia mais lindo, com muita saúde, graças a Deus. E depois disso, gente, eu pensei bastante e pensei, nossa, terceira cesárea, né? Já tinha passado pelos 2 abortos, então eu achei que, assim, por mim, eu não ia engravidar mais. Então, já tô com os 2, graças a Deus. Então, já tá bom, né? Tem tanta mãezinha que quer ter pelo menos um filho e não consegue, né? Então, daí pra frente, fui tocando a minha vida, passaram dias, meses, anos, e eu não tinha mais a ideia de engravidar. Até que chegou comecinho de 2017. No mês de fevereiro, tive a honra de receber na minha casa, gente, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Ela voltou no nosso bairro e passou visitando as casas. E a minha casa foi uma das casas que ela passou. Então foi um momento assim muito especial. Eu agradecer muito por ela ter intercedido junto a Deus pelo pedido que eu tinha feito lá em 2005. E depois daí, gente, desse dia, me começou aquela vontade de novo de engravidar. Eu e meu marido conversamos e resolvemos tentar de novo. 2 meses depois, eu tive um falso positivo, tive um atraso de alguns dias, mas no dia de eu fazer o teste, minha menstruação acabou descendo. Depois, quando foi no mês de junho de 2017, a gente tinha uma viagem marcada para Aparecida do Norte. E no comecinho de julho, a gente foi no dia 29, eu lembro que foi no dia do meu aniversário que a gente viajou. Então a minha menstruação era para descer por esses dias. Mas com a história que a gente foi viajar, muita coisa na cabeça, eu acabei esquecendo. Passou. E depois de uns 10 dias, mais ou menos, eu comecei a sentir um enjoo. E achei estranho aquele enjoo, porque eu não sou de enjoar fácil. Tenho um estômago, graças a Deus, muito bom. E estranhei aquele enjoo. De manhã eu levantei a escova-dente e senti aquele enjoo, achei estranho. Aí eu fui fazer as contas e eu vi que eu tava com 10 dias de atraso. Meu marido foi na cidade, comprou um teste de gravidez, eu fiz o teste. E pra minha alegria, gente, deu positivo esse teste. Esperei mais alguns dias, colhi o exame de sangue para comprovar. Esperei alguns dias para poder começar a fazer o pré-natal, fui lá, marquei, mas demorava um pouquinho, sabe, para começar a fazer. E quando eu tava de 8 semanas, eu passei mal. Num sábado eu tava com muita ânsia de vômito. E eu fui no banheiro e tava no banheiro passando mal. Quando eu senti que desceu alguma coisa pra mim. Da hora eu entrei em desespero. Eu fui ver, tava mesmo, gente. Minha roupa já tava manchada já. E foi um susto enorme. Corremos pro pronto-socorro. Como eu não tinha começado a fazer o pré-natal ainda, a gente foi direto no pronto-socorro. Cheguei lá, conversei com a recepcionista, falei pra ela o que estava acontecendo. Ela rapidamente fez a minha ficha, já mandou direto pra médica, a médica me chamou. Aí eu expliquei pra ela o que estava acontecendo. Ela fez o exame de toque e falou pra mim que realmente o meu útero estava aberto, que era um início de aborto, que ela ia me encaminhar pro hospital. Fez a papelada e eu fui diretamente pro hospital. Chegando lá, gente, o médico que me atendeu foi um médico, assim, super mal educado. Que, lógico, eu tava com o princípio de aborto? Tava, mas poderia ser feito alguma coisa.
Ele não deu a opção, falou assim pra mim, não, eu vou te internar, você vai ficar ali, vai tomar um medicamento pra segurar, alguma coisa do tipo assim. Ele falou pra mim, ele leu o meu histórico, né, que a médica tinha posto na cartinha, e falou assim pra mim, você sabe, né, como que é o procedimento de um aborto. Você vai passar por uma curetagem, assim, assim. Bom, me mandaram pro quarto, logo vieram com alguns medicamentos, e eu passei aquela noite em claro, não consegui dormir à noite. E durante a noite, gente, eu pedia muito a Deus pra no outro dia vir outro médico pra me ver, porque eu achei assim desnecessário o que o médico tinha falado pra mim. Mesmo sem ter feito um exame de ultrassom pra saber como tá, já falar pra mim sobre curetagem. No outro dia, graças a Deus, gente, veio um outro médico me ver. Tanto que esse mesmo médico que me atendeu no outro dia foi o médico que fez o meu parto da Alicia. Ele chegou de manhã, ele falou pra mim que era mesmo um princípio de aborto e perguntou pra mim como que tava com os medicamentos que eu tava tomando. Eu falei pra ele que já tinha diminuído, tava só uma borra de café. E ele falou pra mim assim, então eu vou te dar alta, você volta embora e marca um exame no postinho pra passar na consulta do pré-natal, pra poder fazer uma ultrassom. Só que aí, gente, até eu marcar a consulta, até marcar essa ultrassom ia demorar muito. Eu tava sem dinheiro pra pagar uma ultrassom no particular. Então eu pedi pra ele, eu falei, doutor, não tem como. Eu tava internada, eu internei no sábado, ele me viu no domingo de manhã. Eu falei pra ele assim, não teria como o senhor me deixar eu passar mais essa noite aqui no hospital, e o senhor mesmo me pediu uma ultrassom, e na segunda-feira eu conseguia fazer a ultrassom pelo hospital mesmo, pela internação. Aí ele pegou e falou pra mim, não, tudo bem, pode ficar. Então ele me deixou passar aquela noite, do domingo pra segunda-feira, até que na segunda-feira eu fui fazer a ultrassom, fiz a ultrassom era por volta de 1h da tarde. A hora que eu entrei naquela sala, gente, me veio muita coisa na cabeça, porque é o hospital que toda vez que a gente precisa, é o mesmo hospital que a gente vai. Então eu já tinha passado por aquela sala por 3 vezes para fazer ultrassom, e 2 delas não foi do jeito que eu esperei. Então eu fiquei um pouco apreensiva quando eu entrei lá, mas o médico me atendeu na sala de ultrassom e a enfermeira, nossa, excelentes. Ele perguntou para mim o porquê da ultrassom, aí eu falei para ele que eu tava com o início de aborto, tava com sangramento, e ele começou a fazer. E pouco tempo ele fazendo a ultrassom, ele já colocou para me escutar o coraçãozinho tava lá, gente, batendo muito, muito, muito. Ele falou para mim que tava excelente o batimento cardíaco, que o embrião tava implantado certinho, que não tinha problema nenhum. Voltei pro quarto, fiquei esperando o doutor voltar e ver a ultrassom e para ver o que ele ia me falar. Aí, à tardinha, ele passou, ele falou para mim que o que o médico da ultrassom já tinha me falado, ele confirmou que tava tudo bem, me fez uma receita. Eu só não lembro o nome do medicamento, mas é um medicamento que a gente coloca por baixo para poder a gente manter a gestação. Então ele mandou eu usar aquele medicamento por 1 mês e mandou eu ficar em repouso absoluto durante 30 dias. Assim eu fiz, fiquei em repouso, meu marido me ajudou muito nos afazeres de casa. E depois daí, gente, toquei a gravidez bem, graças a Deus. Depois de algum tempo eu fiz a ultrassom, paguei uma ultrassom, fiz. Graças a Deus na ultrassom tava tudo bem também. E nesse dia o médico me deu 80% de chance que era uma menina. Ficamos numa alegria enorme, enorme, enorme. Depois fiz outra ultrassom pelo SUS mesmo, e o médico do SUS confirmou mesmo que era uma menininha. Aí a gente já tinha escolhido o nome. Aí veio minha princesinha Alicia, que vocês sempre tá vendo ela no vídeo aí, né? Minha companheirinha. E até que chegou a minha última consulta no obstetra, no caso, eu tava sentindo muita dor no baixo ventre e falei pra ele falou assim que já. Aí eu perguntei pra ele se já poderia ser marcado a cesariana. Ele falou pra mim que era pra me voltar na próxima segunda-feira,
que aí eu já ia estar das 39 semanas completas, ele já ia me agendar. Voltei embora, isso foi numa segunda-feira que eu passei, gente. Voltei embora, fiquei a semana inteira em casa, passei bem, não tive problema nenhum. Até que no sábado, durante a tarde, eu senti dor, mas assim, foi uma dor que veio assim muito forte e depois passou. Fiz janta, jantei tranquilamente, sem problema nenhum, deitei para dormir. Quando foi por volta das 3 horas da manhã, eu acordei para ir no banheiro. Quando eu sentei na cama, eu senti como se fosse uma bexiga que tivesse estourado dentro de mim. Aí eu chamei meu marido e falei para ele, levanta que eu acho que minha bolsa rompeu. Aí enquanto eu saí do quarto para ir no banheiro, aí eu senti mesmo que era a bolsa, porque eu já comecei a perder líquido. E rapidamente a gente pegou as coisas, que já estava tudo arrumado, e a gente desceu pro hospital. Chegamos lá, rapidamente me levaram para o preparo do parto, chamaram o médico. Ainda na hora eu perguntei se obstetra estava no hospital, elas me falaram que não era obstetra que estava, era um cirurgião geral que estava no hospital, que ele era apto para fazer qualquer tipo de cirurgia, inclusive um parto. Pouco tempo depois já me levaram para o centro cirúrgico. Eu tava com muita dor. Quando eu cheguei no hospital, que eles fizeram o toque, eu tinha um dedo de dilatação. Enquanto elas me prepararam, me levaram para a sala, foi assim, uma dilatação muito rápida, porque eu lembro que eu tava deitada na mesa, eu tava esperando o anestesista chegar, comecei a sentir vontade de ir no banheiro, e nisso a enfermeira ligou para outra enfermeira e falou para ela, vem aqui porque a moça tá querendo ir no banheiro. Aí ela veio e perguntou para mim o que eu queria fazer, eu falei para ela, aí fizeram o toque de novo. Ela falou assim, nossa, ela dilatou tudo, ela tá com 9 dedos de dilatação. Nisso foi aquela correria, o médico entrou rapidinho, o anestesista entrou, e o anestesista não conseguia fazer anestesia em mim, porque eu tava com muita contração, então eu não conseguia relaxar. Então foi um pouquinho difícil nessa parte. Depois disso, me anestesiaram, me deitaram e rapidinho fizeram a cesariana. Pouco tempo depois eu escutei o choro da Alicia. Eu lembro que eu olhei pro lado, eu vi a pediatra com ela no colo. Ela mostrou assim rapidinho pra mim, eu perguntei pra ela se estava tudo bem, ela falou que tava. Ela falou assim, a gente vai levar ela rapidinho ali e a gente já traz de volta pra você. E eu não lembro quanto tempo passou, não tenho ideia. Logo, pouco tempo depois, ela voltou com a Alicia pra mim. A Alicia estava chorando, ela encostou perto de mim. Ela parou de chorar. Assim, gente, bem miudinha. Parecia uma boneca. E depois disso ela levou, ela falou assim que eles iam fazer aquelas coisas que eles fazem, né, gente? Pesar, medir, tudo certinho, né? E eu fiquei ali por mais um tempo. Eu não lembro quanto tempo eu fiquei ali, mas o meu marido falou assim que eu fiquei muito tempo ainda no centro cirúrgico até eles me levar pro quarto. Depois que eu fui pro quarto, passou o tempo da anestesia, me recuperei super bem, levantei sem problema nenhum. Depois de, se não me engano, acho que 2 dias, eu tive alta do hospital. Eu esqueci de falar um detalhe, gente. Durante a cesárea, o médico perguntou pra mim se eu queria fazer a laqueadura. Eu falei pra ele que sim, que eu queria fazer. Ele falou assim que teria que fazer mesmo, porque eu não poderia engravidar de novo, porque meu útero já estava muito fino e poderia correr risco, tanto eu como o bebê numa próxima gestação. Então eu falei pra ele que sim, que eu queria fazer sim a laqueadura e foi feito. Depois, em casa, gente, depois de 2 dias que eu tava em casa, eu comecei a perder xixi. Até então, eu achei que era por eu ter feito a laqueadura. Na minha cabeça eu imaginei que seria por isso, né? Mas aí eu comecei a ver que eu tava perdendo com muita frequência o xixi. E eu precisei levar a Alice no hospital para fazer o teste do pezinho. Como eu já tava dentro da maternidade, eu já resolvi conversar com uma da enfermeira que tava lá. Conversei com ela, falei, ela falou pra mim que ia conversar com a enfermeira-chefe e que era pra me aguardar um pouquinho. Aí ficou eu e minha irmã na sala de espera, meu marido acabou ficando no carro esperando a gente no estacionamento. A enfermeira veio,
Eu conversei com ela, expliquei pra ela o que estava acontecendo. Ela perguntou o nome do doutor que tinha feito o meu parto. Ela entrou em contato com ele. Ele falou que ele não estava na cidade no momento, mas que era para me retornar no hospital à tarde, depois das 6 horas, que ele ia me atender. Vim embora para casa. Quando foi às 6 horas, retornei no hospital e ele foi conversar comigo. Ele disse para mim que eu tive um problema na hora do meu parto, que como a minha dilatação foi muito rápido, a Alicia já estava muito encaixada, então a cabeça dela, gente, já tinha descido para a cavidade vaginal. Então, quando ele abriu a cesárea, a cabeça dela já tinha passado, então ele teve que fazer voltar para cima. Então ele teve que puxar para voltar para poder tirar ela pela cesariana. Só que o que aconteceu? O meu útero estava grudado na minha bexiga devido à última cesárea que eu tinha feito e eu não sabia que eu tinha essa aderência. E no puxar o útero muito fino, o útero rasgou e com isso a bexiga rasgou junto. Então o que estava acontecendo? Ele falou para mim que na hora foi feito a sutura. No caso, a gente fala, o médico fala sutura, mas a gente fala no português, claro, gente, eles deram ponto, né? Ele falou assim que foi feito essa sutura e que era para ter segurado, mas não segurou, gente. Então foi aonde estava perdendo o xixi. O xixi saía da bexiga, passava por esse buraco, no caso. Não era buraco, gente, é uma fissura que se fala, né? Passava por essa fissura e caía no útero. E caindo no útero, ele saía pela vagina. Ele disse para mim que esse é necessário eu fazer o uso de uma sonda urinária para fazer o procedimento menos invasivo, que geralmente em 21 dias de uso de sonda seria corrigido esse problema. Mas se por um acaso se passasse esses 21 dias e isso não se corrigisse, eu ia ter que fazer uma cirurgia. Ele falou, gente, mas na hora assim, sabe quando a ficha parece que não cai? Saí de lá da sala, que as enfermeiras já tinham me passado a sonda. A minha mãe e meu marido estavam na sala de espera com a Alice no colo. Eles ficaram assim, parados, olhando em mim, sem entender o que estava acontecendo. Aí eu saí e eles me perguntaram, o que é isso? Eu falei assim, é uma sonda. Eu vou ter que ficar com ela por 21 dias. E pra mim era assim, uma coisa simples, mas como eu disse, a ficha não tinha caído ainda. Voltei embora, fiquei uns 2 ou 3 dias com aquela sonda, até que começou a acontecer os problemas. Do mesmo jeito que o xixi caía no útero e ia pro canal da vagina, gente, o sangue que estava no útero também caía na bexiga e descia pelo canalzinho da sonda. Aí entupia. Aí o xixi não passava, a bexiga começava a encher, extravasava pela fissura e era aquele transtorno. A gente tinha que ir para o hospital e lá eles tiravam essa sonda, passavam uma sonda nova e foram vários dias, gente, até que a ficha caiu realmente do que estava acontecendo comigo. Eu entrei em desespero, eu só chorava porque eu dependia de todo mundo para fazer as coisas, eu não podia levantar da cama, eu não conseguia dar banho na minha nenê, porque não tinha como, gente, era muito difícil. Se eu levantava, começava a sair sangue, e então eu tinha que ficar a maior parte do tempo deitada, sempre de costas ou sentada, não podia deitar de lado porque extravasava. E foi assim, meu marido me dava banho em mim, porque eu não conseguia tomar banho sozinho com aquela sonda. Como eu tava perdendo muito sangue, eu contraí uma anemia, eu fiquei bem debilitada. Bateu assim, gente, o desespero, porque eu nunca fui de ficar numa cama dependendo de ninguém, eu sempre fiz as minhas coisas. E foi um momento assim bem difícil, bem complicado.
Até que se passou os 21 dias e o médico disse para mim, a enfermeira entrou em contato comigo, falou para mim que era para mim ir para o hospital, que eles iam realizar alguns exames. E eu fui para o hospital, fiquei internada 1 semana, gente. Lá eu fiz uma cistoscopia. Para quem não sabe, cistoscopia, gente, a gente é levado para o centro cirúrgico, a gente é anestesiado e é feito o exame pelo canal da urina. Gente, eu passei por um momento muito doloroso, porque a enfermeira falou para mim que eles iam colocar pouco sedativo, porque eu tava dando de mamar palícia. Então, para não correr o risco de dar problema na neném, então puseram pouco. E eu acordei ainda no processo do exame. Gente, que dor horrível, horrível, horrível. Depois de 2 dias eu fui levado para um outro hospital para fazer uma tomografia, que é uma tomografia daquela de contraste, para saber como que estava o extravasamento, como o tamanho que era a fissura. Foram vários procedimentos. Aí o médico falou para mim que não, que ia ter mesmo que fazer a cirurgia, porque só o uso da sonda não ia resolver o problema. Eu lembro também que eu fiz uma ultrassom também da bexiga. Eu tava com a barriga toda cheia de pontos. E o médico que fez a ultrassom, ele passava, gente, aquele aparelhinho em cima dos pontos da minha cesárea, gente. Terrível, terrível, terrível. E depois disso o médico mandou eu voltar para casa, já tinha feito todos os exames necessários. Ele disse que ele ia ter que conseguir uma cirurgia para mim em São Paulo, porque aqui é onde a gente mora no interior de São Paulo. Aqui a gente não teria recursos para esse tipo de cirurgia. Passaram mais alguns dias, ele conseguiu essa cirurgia para mim no Hospital Maternidade de Cachoeirinha. Eu fui para lá, passei por 3 consultas antes da cirurgia. A primeira consulta foi, assim, extremamente... Ai, gente, eu não sei a palavra agora. Mas, assim, uma coisa muito desconfortável, porque lá no hospital, gente, é uma escola, hospital-escola. Então tem muito estagiário. Quando eu entrei na sala que o médico foi fazer o exame em mim, aquele exame de contraste, que eles colocam um contraste para saber aonde está o extravasamento. E eu estava deitada, eu lembro, na posição de exame, e estava me incomodando, sabe? O exame, eu levantei um pouco a cabeça para ver. Quando eu levantei, gente, tinha 9 estagiários assim, me olhando. Eu me senti assim, eu nem sei dizer a palavra, gente. Assim, foi muito constrangedor, mas eu tinha que passar por aquilo, né? Depois disso, ele me marcou a cirurgia. Fui fazer a cirurgia, fiz a cirurgia lá, passei mal no pós-operatório, desmaiei no hospital, a minha pressão caiu. Quando eu lembro que eu entrei no banheiro para tomar banho, eu só lembro de ter chamado a enfermeira. E quando eu acordei de novo, gente, eu estava sentada só com uma toalha jogada por cima do corpo, com aquele soro que a gente coloca na veia. Eles tiraram aquela borrachinha, gente, estava dentro da minha boca, eu estava engolindo aquilo para me voltar, porque a minha pressão caiu a 0, 0, 0. Eu quase morri, gente, no pós-operatório. Depois de 3 dias, eu acabei vindo embora. Um detalhe, lá em São Paulo, gente, eu fiquei sozinha, porque não podia ter acompanhante. E horário de visita também não tinha ninguém para ir, porque não tinha como a minha família sair daqui para ir lá em São Paulo me visitar. Então eu não tinha parente lá, não tinha lugar nenhum para o meu marido ficar. Então ele fez a internação minha e voltou embora. Então eu fiquei sozinha lá, eu e Deus, gente. Depois de 2 ou 3 dias mais ou menos internada, lá me deram alta para mim ir embora. Só que ainda eu vim embora de sonda. Fiquei mais 15 dias de sonda e depois eu tive o retorno para poder retirar essa sonda. No dia do retorno, o médico falou que a cirurgia tinha sido um sucesso e que o meu útero tinha sido preservado, que não foi preciso retirar, porque em alguns casos tem que ser feita a retirada, que eu poderia seguir a minha vida normalmente, que eu não ia ter problema nenhum. Vim embora, gente, que alívio ficar liberta daquela sonda. Foi um alívio, assim, muito grande, porque eu fiquei 75 dias de sonda.
nesses 75 dias de sonda, foram me passadas 12 sondas, porque como entupia, não tinha como desentupir, então eu tinha que tirar aquela e colocar uma sonda nova. Então foram momentos muito, muito, muito difíceis, tanto para mim como para meu marido e todo mundo, gente, que me rodeava, porque todo mundo passou pelo sofrimento que eu passei. Recebi muito apoio de todo mundo, gente, todo mundo, todo mundo. Recebi muitas, muitas orações. E eu falo, e essas orações, gente, me deram forças para suportar aquele momento que eu estava suportando, porque foi um momento muito, muito, muito difícil. E hoje, gente, eu tô aqui para testemunhar o que eu passei. Deus não faz a obra pela metade. Eu precisei passar por isso? Precisei, mas graças a Deus eu tô aqui, tô com saúde para dar meu testemunho. A Alicia já vai completar 5 anos, então a palavra que eu tenho, gente, para deixar nesse vídeo é a seguinte: se você tem fé em Deus, pode ser o que for, gente, que o sonho que você tiver, entregue nas mãos dele e deixe ele agir. Porque as coisas acontecem, gente, não no tempo da gente, e sim no tempo de Deus. O tempo de Deus pode ser demorado? Pode, mas é maravilhoso, né, gente? Maravilhoso. Onde ele coloca a mão, gente, tudo acontece, tudo renasce. Eu tô aqui para dar o meu testemunho de vida, gente. É pela vontade dele. Eu sempre falei que algum dia na minha vida eu ia dar meu testemunho, mas eu nunca tive coragem e força para testemunhar assim para várias pessoas. Então, o jeito que eu achei, gente, foi em frente à câmera, porque aqui para mim é um pouco mais fácil. E eu sei, gente, que esse vídeo vai chegar para muitas e muitas pessoas. E então, gente, Deus é maravilhoso no agir dele. E a prova disso, gente, aqui, ó, tá aqui, ó, né, meu amor? Eu tô. Então, gente, quero agradecer você se você ficou até aqui, pedir desculpa, gente, pelo tamanho do vídeo, mas não teria como contar pela metade, né? Então, para vocês entenderem certinho, então o vídeo ficou longo. Eu dividi ele em 2 partes. Se você não viu a primeira parte ainda, pode procurar aqui, ou eu vou deixar ele linkado aqui para você assistir, tá bom? E quero pedir para vocês deixar muito like, comentar, compartilhar, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!